Salve, salve, nação rubro-negra, chegando mais uma vez aqui no canal Marquinhos Fla Assunção, desejando que todos sejam bem-vindos a este canal, trazendo todas as informações e as notícias que são destaques nesta sexta-feira do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito nesse canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nossos conteúdos nas suas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que acontece de novidade aqui no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, para não perder muito tempo, hoje nós temos muitas notícias, muitas informações. Traremos agora os destaques desse resumo do noticiário do Mengão nessa sexta-feira. Portal traz que o Flamengo deu um freio nas contratações por orientação do presidente Rodolfo Landim. Eu vou trazer essa notícia por completo desde o início. Flamengo se representou hoje, 8 horas da manhã, em preparação para o jogo de domingo contra o Resende. Treinador Paulo Souza alerta o elenco sobre um fundamento do futebol. O treinador também, Paulo Souza, ressaltou a importância mais da função do que dos próprios nomes de jogadores. Flamengo acumula prejuízo já milionário no Campeonato Carioca. Flamengo tem data importante em relação a Gabigol no dia de ontem. Imprensa paulista nem disfarça mais, pessoal. Querem enfraquecer o Flamengo de qualquer jeito. Campeão do mundo de 1970 desabafa em relação à camisa 10 do Flamengo. E por final, falaremos sobre o mercado da bola, que temos algumas novidades em relação a esse assunto. Bom, meus amigos, inicialmente falaremos sobre uma notícia que saiu hoje no Portal GE, que dá conta de que o Flamengo deu um freio nas contratações por orientação do presidente Landim, até que se resolva a questão da penhora e da ação judicial que o Banco Central move contra o Flamengo em relação a algumas receitas oriundas das vendas de jogadores entre os anos de 1993 e 1998. Bom, meus amigos, essa ação, o valor dela original é de 38 milhões de reais. Ela envolve a venda de vários jogadores, mas a principal e a que pesa mais é a do atacante Sávio ao Real Madrid. Até por conta de que foi envolvido na negociação o jogador Zé Roberto. E isso está sendo questionado pelo Banco Central. Essa ação está hoje com valor corrigido de 127 milhões de reais. O Flamengo anteriormente tinha dado como nomeação de bens à penhora o CT Ninho do Urubu. Porém, o Banco Central resolveu não aceitar mais esse imóvel como penhora e, por conta da irregularidade nas matrículas, e pediu que essa penhora fosse feita em dinheiro, em pecúnia. O Flamengo recorreu, porém, ainda está para ser julgado esse recurso do Flamengo. Paralelo a isso, o Flamengo tem uma ação no STJ que pede, uma ação anulatória que pede que esse valor de 127 milhões sejam transformados em 10,5 milhões, por o Flamengo entender que esse é o valor justo devido. Essa votação do STJ terá 5 ministros participando. Um já foi favorável ao Flamengo, o segundo pediu vistas ao processo. E o que é pedir vistas ao processo? Pediu mais tempo para analisar. E aí faltarão mais 3 ministros para votar e julgar se o Flamengo tem razão ou não nesse pedido. O Flamengo está muito otimista em relação ao resultado dessa ação anulatória que fará com que o Flamengo pague esses 10,5 milhões de reais. Inclusive, esse valor já está depositado em juízo pelo Flamengo, o que não acarretaria mais nenhuma despesa para o Flamengo nesse momento. Bom, meus amigos, o que é de estranhar nessa matéria é a afirmação de que o Flamengo parará as contratações até que se resolva esse imbróglio. Bom, para quem conhece a justiça brasileira, sabe que o Flamengo já recorreu dessa penhora de 127 milhões e ainda tem essa outra ação que corre em paralelo, que o Flamengo entrou no STJ. Se o Flamengo for esperar tudo isso se resolver para que haja contratação, fatalmente o Flamengo só vai contratar não sei nem quando.
E vale se ressaltar que há algumas contradições em relação a isso. O Flamengo acabou de contratar o Andréas Pereira por 10 milhões ou 10,5 milhões de euros, o que vai por terra toda essa afirmação do Portal GE. Até a gente entende que o Flamengo tem algum cuidado em relação a algumas contratações mais para frente, mas o Flamengo parar, deixar de contratar por conta disso, não, até por entender que o Flamengo acha e espera ter esse direito devolvido para ele. Bom, meus amigos, mudando de assunto, o Flamengo se representou hoje às 8 horas da manhã, visando a preparação, iniciando a preparação para o jogo de domingo contra o Resende, no Engenhão, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV aberta. O Flamengo irá contar com todos os jogadores, até porque Gustavo Henrique já está integrado ao elenco, pode ser que apareça como opção para o treinador Paulo Souza. Em relação à escalação, pelo que a gente viu na quarta-feira, fatalmente o nosso treinador irá ainda rodar o elenco, dar minutagem àqueles que têm minutos de menos em relação a outros, priorizando sempre a melhor condição do elenco. O treinador Paulo Souza alertou o elenco do Flamengo em relação a um fundamento do futebol. Qual foi esse fundamento? Ele espera que os jogadores estejam mais concentrados durante as partidas para que aproveitem melhor as oportunidades de gol que têm aparecido, e o time tem criado muito, porém também tem perdido muitos gols, o que não é de agora. O Flamengo vem há 2 anos sendo o ataque que mais faz gol no futebol brasileiro, mas também o ataque que mais perde gols no futebol brasileiro. Outra afirmação do treinador Paulo Souza é de que o Flamengo, ele dá mais importância às funções do que aos nomes. O que ele quer dizer com isso? Ele dá mais importância a quem está fazendo a função bem, como é o caso agora, bem explícito, do Lázaro e do João Gomes, do que os nomes. Quando ele diz os nomes, ele quer dizer que não adianta ser figurão, ser medalhão, ter nome grande, que vai garantir a posição de titularidade do Flamengo em 2022. Bom, meus amigos, mudando agora de assunto, o Flamengo acumula no Campeonato Carioca um prejuízo financeiro da ordem de 374 mil reais. Esse valor foi acrescido de 108 mil reais, que foi só o prejuízo que coube ao Flamengo no último jogo contra o Botafogo. Espera-se, e o Flamengo crê que com a reabertura do Maracanã, ele possa virar essa questão, tornando o Campeonato Carioca pelo menos igualável ou rentável aos cofres dos Flamengos. E a gente acredita que com a reabertura do Maracanã, o Flamengo vai sim conseguir tornar positivo a relação despesa e receita do Campeonato Carioca. Ontem, dia 24 de fevereiro, fizeram 3 anos de que Gabigol marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O jogo foi Flamengo e Americano, 4-1 vitória do Flamengo, e Gabigol assim iniciava sua trajetória sensacional e de sucesso quando se trata de marcar gols com a camisa do Flamengo. Bom, meus amigos, a imprensa paulista nem disfarça mais em relação a querer enfraquecer o Flamengo de todo jeito. Agora a polêmica é Pedro, que Pedro estaria insatisfeito, Pedro quer sair do Flamengo. Coisa nenhuma, isso é só querendo tumultuar o Flamengo. Se quisesse contratar, chega com o valor da multa, deposita o dinheiro e leva. Mas ficar de mimimi, esse time que estão dizendo que quer contratar o Pedro, não quis pagar nenhum valor pedido por aqueles centroavantes castelhanos lá da MLS dos Estados Unidos. E agora quer inventar que quer pagar 13 milhões de euros do Pedro? Conversa para boi dormir. Se tivesse bala na agulha, chegava e pagava. Bom, meus amigos, tem um campeão do mundo de 1970, nada mais, nada menos do que o Gerson, um canhotinha de ouro, que ontem desabafou nas suas redes sociais, clamando para que o Flamengo dê a camisa 10 para o Arrascaeta. Ele até sugeriu que sonharia com o Arrascaeta sendo o 10 da seleção brasileira. E também não se conformando porque o Flamengo agora tem um 10 no banco de reservas. A camisa 10 do Flamengo, tão importante, que passou pelo corpo do grande ídolo rubro-negro que foi o Zico, precisa estar todo jogo dentro do gramado como titular. Então o Gerson, que nem é rubro-negro, fez esse desabafo
e que coincide com muitos rubro-negros que anseiam para que o Arrascaeta use a camisa 10 por merecimento e por ser o maior ídolo do Flamengo e destaque desse time atual. Bom, em relação ao mercado da bola, apareceu um fato novo com essa crise lá na Rússia. Fatalmente, jogadores brasileiros dos clubes russos poderão ser negociados até de forma gratuita, né? E o Flamengo, em cima disso, sondou a possibilidade do Alan Patrick, ele que já foi jogador do Flamengo, teve uma passagem muito boa quando o Flamengo ainda não dispunha de um elenco diferenciado, mas que correspondeu sempre às expectativas e que sempre é lembrado pela torcida rubro-negra. Bom, outro nome que também poderia surgir, que foi noticiado, mas esse eu não acredito muito, porque os valores que se envolvem são muito altos, seria o de David Neres. Essa situação eu particularmente não acredito. Em relação à situação do Pedro, meus amigos, vamos deixar isso de mão, isso não procede. Eu há pouco tempo estava assistindo o Seleção Sport TV e o Paulo César, aquele comentarista, foi muito feliz. Disse, vamos acabar com essa história porque o Pedro tem um valor. Se quiser o Pedro mesmo, vem, deposita o dinheiro e leva. Se não quiser, é só falácia. Então, quem quer, vai e pega. Quem não quer, fica nesse mimimi desgraçado, só orientando o Flamengo, que o Gustavo Scarpa está prestes a assinar um pré-contrato lá no Palmeiras e ele seria uma boa pedida para a ala esquerda que a gente está precisando. Também a gente pode dar uma perreadinha lá no Palmeiras. Outra situação é que o staff do Isla negou e descartou qualquer saída do Flamengo antes do atleta ter seu vínculo encerrado. Então, é uma situação que foi divulgada, mas que os empresários vieram de público a negar. Bom, meus amigos, as informações de hoje são essas. Eu aqui agradeço pela acolhida ao canal, pedindo a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações e que compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais, dizendo para você que tenha um bom final de semana, que fiquem na paz do Senhor, pois fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras, fui!